Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia diferente para nós. Estamos começando o cumprimento desse novo decreto até dia 22, onde as igrejas estão impossibilitadas de realizar os seus cultos com o público. Então nossos cultos serão somente transmitidos nesses dias, atendendo o decreto. Estamos estudando o livro de Gênesis, uma jornada por Gênesis é o título que nós demos para essa série de estudos. E nessa noite eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, no capítulo 9, mais uma vez, porque na semana passada estivemos nele, e nós vamos ler os versos de 19 a 29. Nos diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Estes foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-na. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu.
Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Os versículos finais que li, 28 e 29, nos diz que depois do dilúvio Noé viveu 350 anos. E que viveu ao todo 950 anos e morreu. Essa narrativa de Gênesis nos ensina que mesmo um homem maduro, Noé estava com 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Que mesmo um homem maduro e que anda com Deus, porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e perfeito. Então mesmo um homem nessas condições, ele não está isento de cometer alguma falha, algum escorregão. Por quê, pastor? Porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E mesmo nessa nossa luta diária de andar próximo do Senhor, de sermos fiéis à palavra do Senhor, de termos temor do Senhor, essa busca, estas coisas não nos fazem invulneráveis a falhas, a erros e a percalços. Longe de mim julgar Noé, mas cabe a mim, cabe a você, a cada um de nós, honestidade e verdade suficiente para emitir os verdadeiros julgamentos de nós mesmos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, ele diz assim: assim aquele que julga está firme. Uma versão diz, pensa estar de pé. Cuide-se para que não caia. Então a Bíblia nos chama sempre a estar atento. E quando nós lemos esse capítulo de Gênesis, nós vamos lendo algumas coisas e nós vamos inevitavelmente fazendo algumas comparações. O verso 20 e 21 do capítulo 9 nos diz: Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Guarde essa informação de que Noé era um agricultor. Daqui a pouco eu volto nisso. Eu quero primeiro falar da problemática que existe na narrativa da bebedeira, da embriaguez de Noé e do fato de seu filho Cã o encontrar nu. Que problemática é essa, pastor? Gênesis capítulo 9, versos 22 e 23 é a problemática. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. Aqui existe uma problemática onde se diz que aconteceu um negócio terrível, que muito provavelmente Cã aproveitou da situação de Noé nu e molestou ele sexualmente. Pastor, de onde vem isso? Eu vou tentar caminhar com você um pouco rápido aqui na linha de raciocínio e depois vou dar o meu parecer pessoal. Primeiro, o texto nos informa que Cã é o pai de Canaã, ou seja, os cananeus vieram dessa descendência de Cã. E sabemos que os cananeus é um grupo muito grande. Os jebuseus, os gegazeus e toda aquela linhagem que nós sabemos que compõe os cananeus. Mas Gênesis capítulo 10, versículo 19 é que traz a informação que gera a problemática da tese que existe. Vamos lá. Gênesis 10, 19. E foi o termo dos cananeus, portanto todos eles, desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, e indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Lázaro. Então a primeira questão da problemática é que os sodomitas e os gomorritas descendem de Cã. Qual era
o costume dos sodomitas. Gênesis capítulo 19, versículo 5. Chamaram Ló, os sodomitas, Ló está em Sodoma, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? São os anjos que visitaram Sodoma. Tragam-os para fora, traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, os sodomitas eram dados a relação homoafetiva, da razão pela qual durante muito tempo a relação entre homens ficou conhecida como sodomia. Então veja bem, a tese diz que, baseado nesse jogo de linhagem, Cã teria abusado sexualmente de Noé. Mas aí nós temos algumas coisas que colocam essa problemática em questão. O mesmo texto que eles usam para embasar é o texto que produz a dificuldade. Primeiro texto, Levíticos 18, versículo 7. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirá a tua nudez. Esse é o primeiro texto. Aqui está dizendo que não vai descobrir. O texto diz que Noé tirou a sua própria roupa e ficou nu na tenda. Então, o primeiro texto fica claro. O filho não deveria tirar a roupa do pai. Quem tirou a roupa de Noé foi ele mesmo, não foi Cã. Segundo texto, Levíticos 18, 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é a abominação. Então a primeira pergunta que se faz é: existe uma relação de Gênesis 9 com Levítico 18? A minha opinião, não. Não existe essa relação. Vamos voltar no texto de Gênesis 9, de 21 a 22. E bebeu do vinho, e embebedou-se e descobriu-se. Não foi o filho que tirou a sua roupa, no meio da sua tenda. E viu Cã, que aqui eu estou usando outra versão, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Ver a nudez é diferente de conhecer a nudez. Quando a Bíblia fala de ato sexual, ela usa a palavra conhecer, não ver. Ah, mas há uma similaridade entre as duas expressões, de uma certa forma elas são sinônimas. Forçação de barra. Não é o que o texto nos mostra. Não há uma evidência bíblica sobre esse argumento. E aí, quando eu leio o próprio texto, o texto me explica. Gênesis 9, 22 e 23. Viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. O texto sugere muito mais um pecado de desonra do que a suposição da tese defendida por eles. Mesmo porque, sendo Moisés o escritor da lei, sendo Moisés cuidadoso em deixar tudo escrito conforme Deus orientara para que o povo não tropeçasse, ele não omitiria uma informação vital e preciosa para nós nisso. Bom, tratada a problemática do texto, vamos aos fatos relevantes que é o objetivo nosso nessa noite. Onde está a gravidade se o pecado de Cã foi desonra de pai e mãe? Como que isso pode ter acontecido? Querido, eu queria que você começasse a pensar um pouco. Alguns historiadores, usando o calendário convencional, com base no texto bíblico, afirmam que foram 371 dias dentro da arca, da semana que aguardou a chuva até o dia que as águas baixaram e saíram. Se for usar o calendário lunar, que tem mais alguns dias, aí vai dar 375 dias. 371, 375 dias. A pergunta que eu faço é:
a convivência restrita àquele ambiente confinado de mais de um ano teria gerado proximidade, atritos, conflitos, dificuldades de relacionamento que produziram alguma ferida, alguma mágoa. Porque estamos vivendo isso nesses dias. E dia 19 de março desse ano, faz um ano que a cidade está debaixo de decretos e decretos em função da pandemia. E nós sabemos que a comprovação científica que o confinamento oriundo da pandemia vem produzindo algumas coisas terríveis, de disfunções emocionais, de necessário acompanhamento de profissional qualificado, a abusos, homicídios, desrespeitos e outras confusões. Teria gerado algum problema com seu pai? Alguma questão não ficou resolvida, alguma amargura? Não sabemos. Cã foi vítima do pecado de seu pai? Não é o que a Bíblia diz. Não há nenhuma... Ele reagiu assim porque o pecado do pai dele traria alguma coisa para ele? Não é o que a Bíblia diz. Ezequiel capítulo 18, versículo 19. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? A resposta, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Opa! Então aqui agora nós temos uma orientação bíblica sobre o que aconteceu. O filho fez o que é justo, ou seja, obedeceu o que a lei diz. Obedeceu o que a lei diz, usufruiu dos direitos que a lei outorga. E assim sendo, por ter guardado os decretos, está colhendo a bênção. Mas sabemos que de alguma forma ele fez o inverso, ele aproveitou a oportunidade para envergonhar, para humilhar, para denegrir seu pai. E aí eu volto na questão, era uma mágoa? Era uma questão não resolvida? Era um conflito? O que foi? Não temos nenhum relato de rebeldia, nenhuma evidência de que ele resistiu a entrar na arca para o plano do pai, que era um plano sem pé e nem cabeça, já tinha muito tempo que falava de chuva e não acontecia. Não temos essa evidência. Ele entrou na arca com sua esposa e com sua família. Não temos nenhum registro bíblico de que ele saiu contrariado da arca e que... Não temos. Mas no dia que saíram da arca, Cã saiu primeiro porque o pai... Não há nenhuma evidência bíblica. Mas de alguma forma, querido, um sentimento ruim aflorou. Prevaleceu no seu coração a ponto de levar adiante um plano tão terrível. Isso me preocupa. E ao mesmo tempo, isso nos acende um alerta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Gênesis, capítulo 9, versículo de 24 a 27. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Muitos leem esse texto pregando um Noé irado, um Noé vociferando e amaldiçoando, mas o texto não passa isso.
Ué, pastor, eu não estou entendendo. Querido, Noé simplesmente está pronunciando. Lembra que Noé agora está fazendo o papel de Adão. Adão era o patriarca daquela família criada antes do dilúvio. Agora veio o dilúvio, todas as famílias foram apagadas de cima da terra, está só a família de Noé. Agora ele é o patriarca dessa nova família. Ele vai proferir as bênçãos. Ele agora tem a palavra de criação. Em termos, Noé pronuncia maldição e bênção conforme o caráter de seus filhos. As decisões, as ações, as tomadas de posicionamento do caráter dos 3 filhos vão gerar consequências distintas para cada um deles. Pastor, ainda não entendi. Vou te explicar agora, você vai entender. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Moisés escrevendo: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é o que a lei dizia sobre bênção. Quero lembrar você que naquele tempo de Noé havia uma lei oral. Moisés só está escrevendo. Deuteronômio 27:16. Maldito. A lei já diz. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Concordância bíblica. Lembra do que Jesus falou que está ligado na terra? Então, querido, veja bem, já estava escrito a palavra de bênção e a palavra de maldição. Já estava prescrito. O que nós podemos entender com tudo isso? Quero voltar na questão da comparação entre Adão e Noé. Ambos são cabeça das suas raças. Adão era o cabeça da primeira raça antes do dilúvio, agora Noé é o cabeça da segunda raça depois do dilúvio. Ou seja, são os senhores da terra. Sobre eles agora está a mesma prerrogativa: abençoar e multiplicar e encher a terra. Adão era um jardineiro que tomava conta do jardim do Éden. A Bíblia diz que agora que Noé é um agricultor, podemos dizer, um fazendeiro. Adão pecou com o fruto da terra, não foi? Noé pecou com o fruto da terra. Ambos passaram pelo constrangimento da nudez. Adão diante de Deus, Noé diante do seu filho. A de Adão foi coberta por Deus, a de seu filho foi coberta por Sem, por seu irmão. O que isso nos mostra? E aí eu quero me apegar aos escritos de um colega, meu professor de exposição bíblica, o Adilson. Nós não podemos esquecer, quando a Bíblia fala de pecado adâmico, a Bíblia fala da transmissão de alma que Adão foi transmitindo para a geração. Ele não transmitiu só o desejo, ele não transmitiu só a inclinação, isso é alma. Ele transmitiu saudade do paraíso, ele transmitiu... Então, o que nós vamos entender? A alma de Adão continua sendo transmitida de geração em geração. Como assim, pastor? Eu e você temos traços da alma de Adão. Significa que nossa luta nunca termina. Nossa luta nunca termina. Eu sou Adão, você é Adão. A nossa luta contra o pecado é diária e nós precisamos lutar firmes contra isso. Gênesis 9, de 28 a 29, depois do dilúvio viveu Noé 350 anos e viveu ao todo 950 anos e morreu. Sabe o que esse texto me diz? Noé estava andando com Deus há 600 anos. Fez tudo conforme Deus mandou, conforme está escrito em Gênesis. Obedeceu a Deus em tudo, ajudou Deus a salvar a humanidade. Trabalhou 120 anos num projeto absurdo para aquela época, diante de todos, sem se importar com críticas. E aí eu quero pegar essa palavra desse colega. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não importa quantos anos você seja crente. Não importa se você foi um excelente professor de escola dominical, organizou igrejas, é levita, canta no coral, é líder, é pastor de igreja. Cuidado, cuidado. Todos nós temos a natureza do Adão em nós. E 1 Pedro capítulo 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios, não fiquem bêbados. Preste atenção nisso. Vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás se disfarça como leão, ruge como leão e engana. Só que o objetivo dele é tragar, é apanhar quem está em condições. E aí eu quero fazer uma nota final com você nessa noite. Provérbios 21 diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida fermentada provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles. Querido, foi através da bebida que uma família abençoada para um recomeço maravilhoso, começar uma nova humanidade, gerou todo esse problema. E o que a bebida fez? Produziu os cananeus, podemos assim dizer, inimigos terríveis. Em Gênesis, lá na frente, no capítulo 19, nós encontramos as filhas de Ló, quando Ló é retirado de Sodoma, quando Deus destrói Sodoma, e elas lançam mão de quê? De bebida para embebedar seu pai, para praticar um incesto com seu pai. Gênesis capítulo 19, verso 32 diz assim: vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Uma desculpa. Ainda hoje as gerações estão arrumando desculpas para se entregarem à bebida. E assim como essas meninas que desse ato pecaminoso delas, elas geraram os moabitas e os amonitas, são os descendentes das duas filhas, Gênesis 19, de 37 a 38. Toda vez que nós arrumamos uma desculpa para nos apegar à bebida, o inimigo sabe o que a bebida produz no meio dos crentes. Eles pensam ter domínio, eles têm uma desculpa, uma justificativa, porque o vinho faz parte da cultura, porque a bebida é isso. Mas o colega disse algo duro, mas verdadeiro. Bebida e promiscuidade e pecado são irmãs gêmeas. E elas nunca trouxeram coisa boa. E a Bíblia nos mostra isso. A palavra final é: pais, cuidem-se. Filhos, cuidem-se. Uma família extremamente abençoada, dentro do projeto de Deus, no recomeço da humanidade. As coisas começaram a se perder. E a porta foi a bebida. Não permita que isso entre no seu lar. Não permita que isso entre dentro da sua casa. Eu sou o exemplo vivo da dor que a bebida provoca. Eu vi meu pai morrer com 34 anos de idade, consumido pela bebida. Vigie, guarde sua família, guarde sua casa. E eu queria te fazer mais um pedido: ore pela cidade. Estamos vivendo um momento que nossa cidade nunca viveu. Interceda pela cidade. Clame pelo prefeito da cidade. Ele está num momento difícil, ele tem que tomar decisões terríveis. Há muita pressão de todos os lados. Obedeça às regras sanitárias. Evite sair de casa. Não há vaga nos hospitais. Conversando com um profissional de saúde, ela me disse: os médicos, os enfermeiros, a equipe do hospital estão todos no limite do cansaço. Por favor, é hora de sermos conscientes. É hora de obedecermos. É hora de fazermos a diferença como igreja. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, a igreja do Senhor está se reunindo nesses dias dessa forma. E nós queremos pedir: Senhor, guarda a nossa cidade. Guarda o prefeito da cidade, os governantes. Guarda a igreja do Senhor. Guarda os irmãos, Senhor Deus. Os que precisam trabalhar e se arriscar tanto num momento tão difícil. Protege a nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nenhuma brecha, que nenhum deslize penetre em nossas famílias, como acabamos de ver uma família tão abençoada como a família de Noé. Não somos melhores do que ninguém. Por isso nós reconhecemos nossas fraquezas, nós reconhecemos os nossos pecados e nessa noite nos achegamos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, derrama Tua graça e Tua misericórdia sobre nós. Cobre-nos com Teu sangue. É o que nós te pedimos nessa noite, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde sua casa, que Deus abençoe sua família. Recebe a bênção nessa hora. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja do Senhor Jesus, que agora está se reunindo dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Uma noite abençoada. Que o Senhor abençoe sua família e sua casa, em nome de Jesus.